Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Frank Valverde. Na pauta do programa de hoje, saúde pública na pandemia. A crise sanitária causada pela Covid-19 já vitimou mais de 440 mil brasileiros. No atual cenário, a chegada de uma terceira onda da pandemia vem sendo apontada por especialistas devido à baixa vacinação e à flexibilização das restrições de circulação. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber o professor Gonçalo Vecina Neto. Ele é médico e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Ricardo Caponeiro, médico oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eleutério Guevani, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Bom dia, Frank Valverde. Bom dia, Joel. Bom dia, Gonçalo, Ricardo e você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. O seu destaque da semana, Frank? Meu destaque foi uma pesquisa que foi publicada agora, um estudo inédito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a famosa UFERJ. E ela diz o seguinte: o efeito Bolsonaro na pandemia. Olha só o que diz esse estudo, né? Ele foi feito em parceria com o Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, IRD. E ele diz que os municípios que tiveram, né, na eleição de 18, uma votação maior do Bolsonaro, foram os municípios que mais tiveram contaminação e que menos fizeram para o combate à pandemia. Ou seja, o negacionismo cresce nesse país, infelizmente. Né? Muito do combate à pandemia, né, ou do não combate à pandemia, tem que ser creditado ao governo, mas uma parcela assim da população também não está fazendo a sua parte, né? E é curioso isso, né, que com 2 anos de governo já, para o terceiro ano, né, a gente vê todos os desmandos feitos na administração da pandemia, ainda há pessoas que apoiem essas atitudes negacionistas. É lamentável que o país esteja nesse atraso. Bom dia, professor Gonçalo. Seja muito bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores. Professor Gonçalo, o negacionismo já está apresentando sua conta, né? Quem apoiou o governo já tem um número maior de infectados e de mortes nesses municípios. É verdade, a gente tem visto alguns casos como esse. O que mais me impressionou recentemente foi o caso de Araraquara e São Carlos, né? Araraquara, o prefeito resolveu fazer um lockdown algumas semanas atrás, né, quando estava naquele pico daquela segunda onda, né, e estava uma mortalidade fantástica. E aí o prefeito resolveu fazer um lockdown bem planejado. E, de fato, ele fez um serviço bem planejado, mas ele tentou unir as cidades do entorno do município dele. E São Carlos, que fica a 40 quilômetros de Araraquara, tem um prefeito negacionista e falou: não, aqui nós não vamos fazer nada. Ele fez lá em Araraquara, a mortalidade caiu a 0, teve um sucesso fantástico. E aí, o que aconteceu? A cidade que tinha conseguido liberar os leitos de UTI do seu hospital lá da Santa Casa começou a encher com são carlenses. Ou seja, o desastre aconteceu em São Carlos e não em Araraquara, por causa do negacionismo. Então, eu não sei como trabalhar com essa questão do negacionismo, mas acho que a única forma é essa forma que nós estamos usando aqui agora. É informação, não tem outra saída. Nós temos que levar informação para a sociedade, para que a sociedade tenha mais ou menos uma noção do que é que funciona e do que não funciona e tentar arrumar explicações. Esta é uma doença que se espalha pelo contato. Então você encontra pessoas
e ela se espalha. Então, nós temos que levar essa informação para a população. Bom dia, Ricardo Caponeiro. Seja novamente bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Joel. Bom dia a você, bom dia, Frank. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É muito agradável poder participar desses programas. Caponeiro, você um dia imaginou passar por um momento como esse, negacionista, onde a ciência é questionada diariamente e o resultado é apresentado, né? Porque nós não estamos falando em tese dos livros, nós estamos falando de uma realidade que está diante de nós e as pessoas não percebem. Então, isso toca um ponto muito importante. A gente vive culpando governantes, né, que fez lockdown, não fez lockdown, mas, obviamente, assim, isso encontra eco numa população que falta esclarecimento, que falta cultura. Né? Se fosse só o presidente a negar e os outros todos fossem a favor da ciência, a gente não teria essa situação, né? Que encontra eco num povo que tem fake news e que acredita em remédios milagrosos, em medidas milagrosas, acha que isso é uma invenção que não vai continuar. A ciência sempre foi muito lenta para responder as questões, porque a metodologia científica é uma metodologia lenta. Então a gente precisa ter formas mais rápidas, embora com a crise do Covid as respostas foram bastante ágeis perto daquilo que a ciência demora para responder, mas assim, a lacuna que a ciência deixou de não dar uma resposta imediata fez surgir hidroxicloroquina, como a gente já fez outros programas, já falou da fosfetanolamina para curar câncer, né? Ou seja, então quando fica na lacuna, o pessoal inventa o que quer, e aí encontra eco nos governantes que dão respaldo para essa política negacionista, né? Mas eu acho que no fundo é uma parte culpa dos governantes, mas uma parte culpa da população, que prefere essas soluções fáceis e nega as soluções difíceis, né? Então acho que tem o negacionismo dos dois lados. E o Caponeiro levantou, professor Vecina, um aspecto que eu acho que é interessante que a gente poderia explorar, né? Tem eco na população esse negacionismo, mas vamos falar do lado da ciência. Eu estou diante aqui de dois médicos, um professor. O que é a ciência nesse momento que ela está sendo questionada? E a gente sabe que na pós-pandemia nós temos que nos reinventar enquanto sociedade. O que é que a ciência precisa fazer daqui para o futuro? Já que ela está sendo não somente questionada, mas também ignorada num momento tão grave como esse, né, de pandemia. Eu acho que dos grandes desafios da ciência é se tornar compreensível. Eu concordo com o Ricardo no que ele coloca, mas eu acho que na maior parte do tempo a gente usa uma linguagem que não é necessariamente compreensível para toda a população e ela deixa lacunas que devem ser preenchidas por algum tipo de conhecimento. E aí a população constrói conhecimento para ocupar esses espaços que nós deixamos. E aí é que nasce uma parte da informação que não é verdadeira. Eu acho que uma grande parte da responsabilidade do negacionismo é de nossa capacidade de fazer as nossas mensagens serem compreendidas, né? Então, quando você fala, por exemplo, a questão da vacina, a coisa mais importante na questão da vacina é entender que a vacina é um ato coletivo e não individual. Mas o que nós estamos vendendo para a população é que é um ato individual. Vacine-se e você estará salvo. Não adianta se vacinar, porque você não vai estar salvo se todos não estiverem vacinados. E a gente está com essa perspectiva, se eu tomar vacina, eu estou livre. Não. E qual é a eficácia da vacina? E aí, de repente, a ciência mesmo está vendendo um teste para saber se a vacina deu certo ou não deu certo em você. Agora, a vacina nunca vai dar certo em você, a vacina dá certo na coletividade. Se todos se vacinarem, nós teremos condição de nos livrar dessa doença. Se só uma parte se vacinar, nós não vamos ter condição de se livrar da doença. Então, eu acho que a nossa capacidade de transmitir essa informação que a ciência traz é fundamental nesse momento e nós estamos falhando nisso. É óbvio que tem parte, todo mundo tem um pouco de culpa, mas eu queria trazer mais essa culpa, a capacidade dos comunicadores comunicarem. Qual é a responsabilidade da ciência nesse momento, Caponeiro?
Não, eu acho que a verdade, a responsabilidade da ciência é gerar dados, né? E aí o que o professor falou, assim, talvez não seja a função da ciência transmitir os dados para a população, porque a gente tem um intermediário aí que são os profissionais de imprensa, como você, como o Frank, especializados em saúde, né? E comunicam com a que tem o papel de transformar a linguagem hermética da ciência. A gente não espera que o povo leia New England, JAMA, que ele leia as revistas especializadas, mas os jornalistas de saúde transformam essa linguagem técnica da ciência numa linguagem popular. Mas aí também todo mundo tem um pouquinho de culpa, né? A ciência tem algumas pesquisas controversas, aí muitas vezes existe pseudociência também, né? Gente que divulga resultado como se fosse ciência e ilude essas pessoas da imprensa, né? E existe uma dificuldade então de julgamento, de responder em termo adequado essa demanda para todo mundo. E o papel da ciência é buscar as respostas de uma forma rápida. E nisso, olha, a gente se superou, porque essa doença começou em dezembro de 2019, né? Em março já tinha mais de 1.000 artigos publicados, né? A questão é como filtrar tudo isso, né? Porque se você olhar hoje, procurar nas nossas bases de dados, você vai achar mais de 10.000 artigos publicados. Então o que falta não é informação, o que falta é um filtro. Você vê, as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, né? E aí, assim, reforçando o que o professor Gonçalo falou, que ocorreram 2 grandes revoluções na história da saúde da humanidade: saneamento básico, que assim, custa barato, salvou milhões de vidas, e vacinação, que a gente já sabe fazer há quase 1.000 anos, né? Então isso mostrou que a gente teve sucesso contra a varíola, que a gente praticamente erradicou, e contra várias outras doenças. Então foi uma grande revolução na área da saúde pública, né? Tanto que você vê que a gente desenvolveu vacina em tempo recorde, né? A gente começou a pandemia em dezembro, em março já tinha vacina em teste, né? Então isso até mudou a velocidade da ciência. Agora tem resposta, mas olha, ela é segura 5 anos depois? A gente não sabe, não tem 5 anos ainda. Então, pela própria natureza da ciência, a gente sempre deixa respostas em aberto. Então, a gente, assim, a característica da ciência é que, para cada pergunta que você recebe, que você responde, você tem 3 perguntas adicionais para responder, né? Então, o professor Gonçalo falou assim: já estou vendendo um teste para testar se a vacina funcionou ou não. Os famosos anticorpos neutralizantes. Agora, o que você faz com o resultado? Nada. Não existe um programa de revacinação, né? Então, aquela informação que fica na mídia, gasta dinheiro, porque estão gastando dinheiro de alguma forma, e é inútil no momento, né? Assim, então a gente tem que esperar as coisas acontecerem, e infelizmente a ciência é lerda em dar resposta por causa do seu rigor técnico. E o que a gente podia apressar, que era os processos de regulamentação dos protocolos e aprovação por comissão de ética, isso foi aprovado. A gente consegue aprovar um protocolo de Covid em menos de um mês, né? Desde que preenchido todos os requisitos, a gente já consegue aprovações rápidas, e os estudos foram desenhados rápidos e deram resultados rápidos. Agora, assim, você fala assim: olha, eu comparo 2 grupos. Você fala assim: olha, existem óbitos com a vacina? Ué, ninguém morreu, né? Depois de um ano não tem ninguém que tenha morrido. Então, assim, a gente também é fruto da própria evolução da doença, né? Então, assim, são detalhes técnicos, mas eu acho que nessa transmissão da informação vale muito o papel da imprensa. E aí você sabe, tem colegas seus que querem dar a informação correta, mas tem colegas que querem vender jornal, né? Ou vender notícia, né? E aí, assim, aparece um remédio mágico milagroso, sai na primeira página, e aí desfaz. Isso é replicado nas mídias sociais, e aí desfazer as informações errôneas, né? Sabe assim, a gente viu, tinha algumas seguradoras de saúde, alguns prefeitos de municípios do interior distribuindo kit de hidroxicloroquina com azitromicina, né? Sem nenhum fundamento para isso e causando problemas, né? Aí teve uma palestra com a Comissão de Infecção Hospitalar do hospital, de que estava aumentando o número de pneumonias domiciliares resistentes à azitromicina, porque a pessoa ficava tomando azitromicina em casa. E aí, quando tinha uma pneumonia, tinha uma bactéria resistente. Então, acho que esse desencontro, né, contribui muito para o caos. É verdade. Você colocou muito bem, quer dizer, parte da imprensa ainda, né, faz uma cobertura do ponto de vista ideológico. E aí, como a população não conhece o subtexto, não faz essa leitura, e acaba incorrendo nesses erros e dando uma confusão generalizada, provocando contaminação e morte. Mas quando você fala em culpa, eu falo em responsabilização. Parte da classe média está legitimando isso. O que me espanta também, não é só essa cobertura da imprensa, que eu concordo, mas também parte da classe médica está legitimando essa situação. Como é que nós resolvemos isso, professor Messina? Veja, no Brasil a gente tem
algo em torno de 500 mil médicos. Esses médicos que estão negando o valor da ciência, que estão achando que tem cura através desses medicamentos, se não me engano, são algo em torno de 10 mil médicos. 10 mil médicos em 500 mil é um número bem pequenininho, né? Eu acho Mas estão fazendo barulho. Sim, eu acho que esse é o dado. Eles fazem barulho do lado de lá e nós fazemos pouco barulho do lado de cá. Nós temos que aumentar a nossa capacidade de fazer barulho por um lado. Esses médicos, uma parte deles são mal intencionados, querem um espaço na mídia. Outra parte, de certa forma, são pessoas mal informadas, onde o conhecimento foi mal construído. E nós temos, neste momento, uma falha importante nessa estrutura de pesos e contrapesos que toda a sociedade tem que ter, que é o funcionamento dos conselhos de classe. Nossos conselhos de medicina, eles estão ausentes dessa discussão, principalmente porque o Conselho Federal de Medicina resolveu tomar uma posição a favor do presidente da República, visitou o presidente da República, concordou com a proposta lá no começo da utilização desses medicamentos. E isso, o Conselho é um farol nós precisamos da posição do Conselho. De repente, o Conselho tomou uma decisão, assim, olha, quem quiser prescrever, pode prescrever. E de fato, não foi a condição que o Conselho tomou em relação a outras coisas importantes aí no passado, medicina ortomolecular, ozonioterapia. O Conselho foi contra e vetou a utilização dessas outras linhas, né? Então, eu acho que é uma confluência de azares que nós tivemos nesse momento, e aí temos esses médicos. Agora, eu acho que faz parte da existência do contraditório, entendeu? Nós temos que aceitar que isso existe e agir em função de que isso é um fato. Nós não podemos ficar chorando, nós temos que nos comunicar, levar essa informação, cobrar do Conselho Federal de Medicina uma postura correta que ele não está tendo, né? Então, eu acho que é um pouco dizer, a vida é assim, como dizia o Nelson Rodrigues, né? A vida é como ela é. Então, não se trata de negar como a vida é, se trata de ter você um comportamento adequado para esse momento de azar que nós estamos vivendo, com médicos achando que cloroquina, hidroxicloroquina e outros medicamentos dão certo, quando na verdade estão provocando morte. A tragédia é que, enquanto nós não passarmos esse momento, muitas pessoas irão morrer e se contaminar no país. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A Covid-19. A OMS cita Brasil entre opções para aumentar vacina nas Américas. O Eleutério Gevani, de Nova York, tem as informações. O Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para as Américas, OPAS, citou o Brasil, ao lado da Argentina, do México e de Cuba, como fabricantes estabelecidos de vacinas que ajudaram a imunizar várias gerações de latino-americanos. Argentina, Brazil, Mexico and Cuba have well-established vaccine manufacturing plants. A diretora regional da OPAS, Carissa Etienne, afirma que existe um longo caminho a percorrer na proteção de todos. Há urgência de mais vacinas na região, que é testada pela pandemia de maneira severa. A América Latina e o Caribe vacinaram apenas 3% da população até agora. Over 400 million COVID doses have been administered in our region. Dos mais de 400 milhões de doses administradas nas Américas, a maior parte foi para os Estados Unidos. A OPAS lembrou que algumas das instalações do Brasil, de Cuba, da Argentina e do México estão sendo preparadas para produzir vacinas graças a acordos com fabricantes como a AstraZeneca, mas para atender a demanda será preciso multiplicar esses esforços. O braço regional da OMS já distribuiu mais de 12 milhões de doses nas Américas. Outras 770 mil unidades devem chegar à América Central e ao Caribe. No Brasil, ocorre uma pausa nas tendências decrescentes observadas nas semanas anteriores e 90% de leitos de UTI estão ocupados.
um sinal de alto risco de comunidades não receberem cuidados necessários. Para o braço regional da OMS, as lacunas no acesso às vacinas na América Latina e no Caribe são um sintoma de dependência excessiva da região das importações de insumos médicos essenciais. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Brasil Cidadão, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre saúde pública na pandemia, com Gonçalo Vecina Neto, que é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e Ricardo Caponeiro, médico oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo. Professor Vecina, a matéria da ONU mostra que nós estamos, o mundo está olhando, não é só o Brasil, é México também, né, aqui nas Américas, mas nós somos o centro das atenções aqui na América do Sul. Que situação nós poderíamos criar, né, já que nós estamos diante de um problema, de um governo negacionista, de uma grave crise sanitária, de que maneira nós podemos contar com a ONU nesse momento importante, né, para conter o número de infectados e de mortes aqui no nosso país? Eu acho que o Brasil, por causa do seu tamanho, da sua população e também de sua história, inclusive no campo da saúde pública, o Brasil é um dos poucos países do mundo com essa população que tem um sistema de atenção universal à saúde, o SUS. A Argentina não tem, o México não tem, né? Cuba tem um sistema de atenção à saúde muito privilegiado. Não é um país bem pequeno em comparação, um país de 10 milhões de habitantes. Mas o Brasil não, um país muito grande que tem um sistema único de atenção à saúde. Além do que, o Brasil tem uma história nessa área de produção de imunobiológicos, né? Tanto o Butantan quanto a Fiocruz são instituições centenárias. Agora, nos últimos 20, 25 anos, o Brasil deixou de tomar os devidos cuidados com essas instituições infelizmente, andaram para trás. Nós produzíamos mais vacinas há 20 anos do que produzimos hoje. Nós deixamos de produzir vacinas como, por exemplo, a hepatite B, deixamos de produzir difteria, deixamos de produzir BCG, hoje somos importadores dessas vacinas. Começamos a produzir a vacina da gripe, a vacina da HPV, mas falta uma política clara de incentivo à indústria de imunobiológicos no Brasil. O Brasil poderia estar numa situação muito diferente hoje se não fosse esse desinvestimento em ciência que nós tivemos nos últimos anos. Então, nós teríamos condição, sim, de estar numa posição muito diferente do ponto de vista de apoiar os países da região. A Argentina é um país que passa por uma crise semelhante à que o Brasil passa. A Argentina também teve uma indústria de biotecnológicos mais importante, só que as crises recentes da economia argentina destruíram parte dessa capacidade de produção de imunobiológicos. O México nunca teve nenhuma tradição importante nessa área que eu conheça, diferentemente do Brasil e da Argentina. Então, faltam políticas públicas. Por outro lado, as organizações, essas organizações tipo ONU, OMS, elas cumpriram um papel até hoje. Esse papel se demonstrou absolutamente insuficiente no meio de uma crise deste tamanho. Como nós fizemos no final da Segunda Grande Guerra Mundial, que nós revisitamos esses organismos multilaterais, neste momento está na hora de revisitar esses organismos multilaterais e redesenhar o papel deles no mundo, se nós quisermos que eles tenham alguma importância. Não há a menor dúvida que sem organismos multilaterais que produzam políticas globais, nós não conseguiremos enfrentar crises como esta e, pior, a crise que está por vir por conta do aumento da temperatura da Terra. Se nós não conseguimos ter
organismos multilaterais um pouco mais capacitados a gerar uma resposta, nós vamos ter desastres muito grandes. Mas, para isso, o mundo tem que criar novos consensos. Porque num mundo como esse que nós estamos vivendo, cheio de negacionistas, criar consensos é bastante mais difícil. Veja essa questão da quebra de patentes que nós estamos observando agora, não é? Caponeiro, você concorda com a crítica que foi colocada agora em relação a esses organismos internacionais? Absolutamente, acho que está totalmente certo, e a gente viu isso quando o governo Trump ameaçou sair da Organização Mundial de Saúde, né, disse que não interessava para os Estados Unidos, e o que a gente tem visto na política internacional agora é um movimento com a Inglaterra saindo da União Europeia, os Estados Unidos querendo fazer a campanha de que nós vamos recuperar o nosso lugar do mundo, né, com a individualidade do americano. Então existe uma tendência, dessa tendência que foi de globalização, o que a gente tem visto agora é uma tendência de individualização de novo, o que dificulta essas políticas, como o Gonçalo Vecino falou, né? Então assim, foram muito esvaziadas essas instituições, e com certeza ele está correto em dizer as pessoas repensadas, porque assim, simplesmente as pessoas que mandam ou que dão mais dinheiro, não quero mais brincar disso, né, vocês que se virem aí, e aí perde a função, né, perde o poder de fazer isso. Na verdade, as pesquisas estão direcionadas pelos interesses econômicos, né? Se esquece o projeto coletivo do planeta e de países, né? Como o Brasil, que é um país em processo de desenvolvimento. O Franklin Valverde tem umas informações e umas enquetes para nos contar aqui no programa de hoje. Franklin. É verdade, Joel. Primeiro eu quero falar sobre a linha aberta, direta, que nós temos com os nossos e as nossas ouvintes, né? Nós temos um canal de comunicação direto através do WhatsApp, né? E eu dou o número e espero que vocês anotem o número. Prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. Repito, 988512317, prefixo 11 aqui de São Paulo. É um canal aberto no qual vocês podem fazer suas críticas, fazer seus comentários, sugerir pautas, enfim, esse canal aberto está à disposição de todos e todas. E a cada programa nós fazemos uma enquete, né, a respeito do tema do programa ou algum tema bastante correlato com relação a ele. E a enquete que nós fizemos para o programa de hoje, ela fez a seguinte pergunta para os nossos e as nossas ouvintes, que é o seguinte: você está conseguindo marcar ou fazer consultas no SUS durante a pandemia? E olha só o resultado. 32% disse que sim, no entanto, 68% das pessoas disseram que não. Então eu coloco a questão aqui, tanto para o doutor Gonçalo como para o doutor Ricardo, a respeito dessa questão. Qual o perigo e o risco de as pessoas, por medo da Covid, não fazerem as suas consultas de rotina, digamos assim, ou preventivas, e até aquelas de acompanhamento, já quem tem algum problema, alguma comorbidade ou uma doença já anterior à pandemia. Como é que fica esse quadro, doutor Gonçalo, diante desse medo das pessoas de contrair o Covid e se esquecem das outras doenças? É o pior dos quadros, né? Porque esse foi um dos problemas. Nós temos dois grandes problemas nesse momento, nessa linha de raciocínio que você nos trouxe. O primeiro grande problema é valorizar o Sistema Único de Saúde. Sem Sistema Único de Saúde, o futuro é barbárie. Precisamos ter um sistema público universal, financiado por impostos públicos de atenção à saúde. Ponto. Então, isso nós temos que fortalecer. O segundo problema é que o SUS paralisou a atenção básica no início dessa crise. Principalmente até meados do ano passado, por falta de equipamento de proteção individual, nós paralisamos a atenção primária à saúde. E isso foi real. Nós tínhamos uma orientação um pouco diferente em relação ao uso de equipamento de proteção individual, máscaras, face shield, roupas, e estávamos exagerando um bocadinho nessa história, e a falta desses equipamentos fez com que os profissionais da atenção básica parassem de atender a população, e houve realmente um problema de marcação de consultas muito grave. Isso foi retomado, mas ainda existe muita má informação na rede
e nós teríamos que fortalecer isso. Além disso, também teríamos que criar, algumas cidades fizeram isso, no Brasil inteiro isso aconteceu, alternativas, principalmente usando a telemedicina. Telemedicina veio para ficar e nós temos que utilizá-la. Muitas cidades criaram 0800, criaram linhas para os médicos conversarem com pacientes que estejam com Covid, e isso foi muito positivo. Neste momento, nós estamos no meio do caminho. Sabe? Tem uma parte das pessoas que estão lá na frente, tem uma parte das pessoas que estão aqui atrás. Nós temos que reestabelecer o funcionamento do SUS. A retirada do Ministério da Saúde dessa equação, por conta daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, quando os governos estaduais e municipais foram autorizados a tomar decisões porque o Ministério da Saúde não estava tomando, teve uma consequência positiva de permitir que isso acontecesse e tem uma consequência negativa de criar uma certa bagunça nacional. Nós estamos vivendo um pouco dessa bagunça nacional. Não existe um país como este, desse tamanho, sem um poder federal central. E, neste momento, nós estamos sem o poder federal central, por falta de Ministério da Saúde. Então, esse conjunto de elementos, uns para cá, outros para lá, criam esse momento que nós estamos vivendo, onde 70% da população não consegue marcar consultas. É a bagunça do país, que não tem governo. Caponeiro, quero te ouvir. O que preocupa com relação a esse dado, assim, todo dado é parcial, né? Essa estatística que o Franklin mostrou, que 68% não consegue marcar os exames, mas assim, é igual a história do desemprego, né? Eles contam quem está tentando marcar, mas a gente tem uma parcela da população que não está marcando porque ela não quer marcar. Então, o número de pessoas que não estão fazendo exame é muito maior que esses 70%, porque 70% os que tentaram marcar e não conseguiram, mas tem pessoas que não estão tentando marcar, então a gente fala assim, olha, a gente tem óbitos por Covid, e óbitos por causa do Covid, mas não de Covid, porque o cara tem uma dor no peito, mas ele fala assim, olha, eu não vou para o hospital, ou ele vai no hospital e não consegue ser atendido e morre de infarte por causa da mudança do atendimento. E óbvio, a crise sempre agrava o que já existia, né? Aí já tinha uma saúde deficitária, já tinha uma dificuldade grande para agendar consultas, agendar exames, e isso só aumentou agora com a crise, né? Mas assim, tudo tem um lado bom. O que a gente tem observado na prática, eu faço oncologia, na prática oncológica, a nossa patologista diz que ela nunca viu tanto tumor de intestino perfurado e obstruído sendo operado de urgência. Mas, por outro lado, nunca se diagnosticou tanto nódulo pulmonar, porque a pessoa vai no pronto achando que está com Covid, faz uma chapa do pulmão e acha um nódulo pulmonar. Né? Tá certo, depois a gente não consegue marcar biópsia, né? A gente tem pacientes agendando consultas para julho, né? Então assim, o fato de não querer marcar, não conseguir marcar, desses 32% que estão marcando, precisa saber para quando estão marcando também, porque tem gente marcando consulta oncológica para daqui 2-3 meses, o que absolutamente não é adequado. A gente já brigava antes da crise pela lei dos 60 dias, pela lei dos 30 dias do diagnóstico. Você sabe que essa briga por diagnóstico mais precoce sempre existiu, mas ela é muito maior agora, né? E o mês passado, no auge do segundo pico, estavam com cirurgia suspensa, estava adiando cirurgia. A gente começou a tratar câncer de próstata e câncer de mama pré-operatoriamente para aguardar para fazer a cirurgia no momento mais seguro. Eles acham que teve impacto em todas as áreas, diabéticos mal controlados, né, porque não tinham mais como fazer seus exames de rotina. Então, acho que acabou tendo reflexo na saúde como um todo. E, obviamente, assim, e foi o que o professor Gonçalo falou, assim, a gente já tem uma saúde deficitária, uma saúde com muitos problemas, né? Esse dinheiro teve que ser usado para comprar equipamento, para comprar a vacina, para comprar outras coisas. Então, assim, da onde saiu esse dinheiro? Daquilo que a gente já não tinha, né? Então, se já era deficitário para fazer o atendimento geral, ficou mais deficitário ainda. Pode ser que seja uma prioridade agora, mas a gente vai ter que ter as consequências disso, né? A gente vai ter cada vez mais pacientes agora fazendo quimioterapia, porque achou a doença uma fase mais avançada, pacientes que vão ter doença crônica, metastática, porque não fizeram diagnóstico precoce. Agora que a gente vai ver os desdobramentos disso ao longo do tempo. Agora vamos com as notícias e destaques do portal do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves. Olá, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias de mais destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre uma elefanta que, após perder a pata por pisar em uma mina, ganhou uma prótese.
A elefante moche, de 7 meses de vida, foi resgatada e encaminhada para a Fundação Amigos do Elefante Asiático, o primeiro hospital para elefantes no mundo. Outra notícia é sobre uma praia na Califórnia, nos Estados Unidos, que tomou um grande passo em prol da inclusão das pessoas com deficiência que usam cadeiras de rodas. Agora, os banhistas poderão utilizar um tapete acessível para atravessar a praia com maior facilidade. E para encerrar, nós temos a notícia de um soldado do Grupo Especial de Atividades Submarinas da Guarda Civil Espanhola que salvou um bebê marroquino de um afogamento. A criança tem menos de um ano de idade. O resgate ocorreu nas proximidades da cidade espanhola de Ceuta, onde cerca de 8.000 pessoas saídas do Marrocos tentam entrar. Segundo o depoimento do soldado, o bebê estava congelado e não gesticulava. Esses são os destaques da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Essa foi a repórter Isabela Alves com as notícias de destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Um abraço. O Brasil aplicou quase 60 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Somando as 2 doses, de acordo com um novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, os dados apontam que um pouco mais de 39 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que representa 18,84% da população brasileira. Já a segunda dose foi aplicada em pouco mais de 19 milhões de pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, o que corresponde a 9,31% da população. Na última semana de abril, a Confederação de Municípios revelou que 30% das cidades do país tiveram que parar a vacinação devido à falta de vacinas. O colapso na vacinação pode provocar uma terceira onda, professor Gonzalo? Veja, temos que colocar as coisas nos seus devidos. Não é o colapso da vacinação, é o colapso da oferta de vacinas. Nós compramos pouca vacina e, portanto, temos pouca vacina, né? O que Fiocruz e Butantan estão oferecendo, nós sabíamos desde o primeiro momento. Quando o Butantan e a Fiocruz fizeram os seus acordos no Ministério da Saúde, o Ministério estava adequadamente informado sobre o que Butantan e Fiocruz poderia fazer em julho do ano passado. Então, em julho do ano passado, Butantan e Fiocruz levaram ao Ministério a notícia de que teriam 310 milhões de doses de vacina para serem distribuídos em um ano. Ou seja, pouquinho a pouquinho, né? 310 milhões distribuídos em 12 meses dá menos de 30 milhões de doses por mês. Então, é isso que nós iríamos ter. Então, o Ministério, se quisesse antecipar a vacinação, teria que comprar mais vacina. E o Ministério só veio comprar mais vacina em março de 2021. Então, não existe surpresa no que nós estamos vivendo. Às vezes, nós falamos, o pessoal da imprensa fala nisso como se fosse uma surpresa. Não existe surpresa. O que aconteceu era esperado. Não compramos vacina, vacinamos devagarzinho. Então, não é que agora paralisamos a vacinação. Não paralisamos, nós não temos vacina, estamos vacinando de acordo com as doses que Butantan e Fiocruz entregam, ponto. Agora, isso vai gerar uma terceira onda? Claro que vai gerar uma terceira onda. Quando é que nós vamos ter mais da metade da população protegida? Nós vamos ter mais da metade da população protegida, se tivermos sorte, a partir de setembro, outubro deste ano. Então, até lá, nós vamos ter crescimento do número de casos. E com essas variantes novas que estão circulando no mundo, que são mais rápidas na sua disseminação, como acontece com a P1 do Amazonas, e como acontece com essa indiana, que nós deixamos chegar no Brasil, tem que ser realmente recolocada essa questão. Nós não fechamos portos, aeroportos e fronteiras, e agora nós estamos com a variante indiana aqui. E a variante indiana tem tudo para ser mais rápida ainda do que a P1. Então, nós estamos vivendo aquilo que nós plantamos, culpa do nosso desgoverno. Como é que deixa as fronteiras abertas num país desse tamanho que está vivendo uma crise sanitária que está vivendo este país? Então, já temos casos lá no Maranhão
e aparentemente já temos casos circulando no Ceará. Tem 12 municípios no Ceará que parece que tem casos dessa variante indiana. Não sei se isso é real ou não, mas se for real, nós estamos muito próximos de um grande desastre, com um aumento muito grande do número de casos novamente. O interessante disso, você vê, é que a tecnologia para produzir vacina já era conhecida, como eu falei, há muitos séculos. Né? A gente sabe fazer vacina. Tanto é que a gente fez rapidamente 8 vacinas de vários tipos diferentes para serem testadas. Né? Então, o problema não estava na capacidade técnica de produzir a vacina, como demorou para a vacina da AIDS, né, que nem tem ainda, que tem uma dificuldade técnica de produção. Aqui a vacina era de fácil produção, mas a gente sabia desde o começo que os grandes desafios era produzir quantidade suficiente para o mundo, porque nem o laboratório mais bem equipado do mundo tem condições de produzir bilhões de vacinas de um dia para o outro. Ninguém tem nem como estocar essas vacinas que eram estocadas refrigeradas. Né? Segundo, distribuir essas vacinas. O professor Gonçalo citou de municípios que são muito mais remotos. É fácil distribuir as capitais, mas e aquelas cidades do Amazonas, do sertão da Bahia, do Piauí, como é que vai chegar lá a vacina e algumas precisam refrigeradas? Né? Então, distribuição era outro problema. Então, vão ficar áreas crônicas do Brasil que vão ficar muito mal vacinadas. O doutor Gonçalo está muito otimista de achar que vai vacinar 50% até setembro. Você vê que você citou os dados, a gente está com 20%, já faz 3 ou 4 meses que a gente está vacinando, né? Aí chegou nos 20%. Assim, os pessimistas dizem que a gente vai terminar de vacinar ou chegar no ideal de 70% em 2024. Né? A gente vai passar 2022, 2023 inteiro tentando vacinar as pessoas, e sem contar o outro obstáculo, que era a distribuição e o custo da vacina, que é exatamente aquelas pessoas negacionistas que dizem que não precisam tomar vacina. Né? Como a gente está tendo epidemia de sarampo, o doutor Gonçalo sabe disso, epidemia de sarampo em São Paulo, que é uma vacina que está disponível na rede pública, tem vacina suficiente, mas as pessoas não estão vacinando os filhos contra sarampo. Então, eu não sei se a gente vai chegar aos 70%, porque talvez a gente não tenha 70% de pessoas convencidas a tomar a vacina. Né? E assim, se você antecipar a crise, essa é a base da medicina, é ser preventiva. Né? Então, a gente demorou para tomar. Você vê, quando começou a vacinação, os Estados Unidos rapidamente compraram quase toda a produção do mundo. E aí também tem o problema dos mais poderosos terem prioridade. Né? Sabe? É importante você lembrar isso, viu, Ricardo? Você é uma indústria privada. Né? Os Estados Unidos tinha um presidente negacionista, mas mesmo assim seu sistema de saúde comprou a vacina. E começou a vacinar. E aí, assim, aí você ao contrário do que está acontecendo aqui no Brasil. Aí você é dono de uma indústria privada. Aí você tem um cara que quer fazer uma compra monstruosa para você e pagar à vista. E outro quer fazer uma compra fracionada e pagar de pouquinho se pagar. Né? Para quem que você vai vender? Né? Então a gente ficou para trás, não só na atitude, mas também na forma de comprar a vacina, né? Das negociações. Então, você vê, e sabendo que a gente ia apresentar isso, o professor Gonçalo falou quanto tempo a gente tinha isso, essa informação, né? A gente viu que a gente tinha problema de freezer, né? Não tinha freezer suficiente no Brasil, não tinha capacidade de estocagem suficiente, não tinha uma rede de distribuição adequada, porque assim, o custo do Brasil também é muito alto. A gente já passou por isso quando a gente estava falando de opioides em oncologia. O Brasil tinha a FURP que produzia opioide, aí no governo do ministro Porão ele falou assim, elas vão parar de fazer porque é mais barato importar da Índia do que fabricar no Brasil. Então, o custo do Brasil também é muito alto para a produção. Mesmo a gente fala hoje transferência de tecnologia, vários remédios foram aprovados no Brasil, e o doutor Gonçalo foi presidente da Anvisa, ele sabe disso, com base na transferência de tecnologia, e a indústria se predispõe a transferir a tecnologia, mas o Brasil não faz essa transferência, ele não monta a tecnologia aqui. Porque, assim, montar laboratório, fazer pesquisa básica, contratar funcionário, abrir posto de saúde, isso não é chamar isso para campanha, né? Tem que inaugurar a obra, né? Então, assim, então a gente precisa rediscutir as nossas prioridades. O nosso investimento de saúde é muito mais baixo que o investimento dos americanos. Então, assim, é um monte de conjunto de coisas crônicas. E o reflexo disso é ver, a gente passou no começo do ano, no final do passado para cá, 3 trocas de ministro da saúde. Né? O recordista ficou menos de um mês no ministério. Né? Obviamente não dá para instituir uma política nesse tipo. Quando você descobre para que lado fica o banheiro, você já saiu de lá. Né? Ou seja, não tem uma constante. E ficamos um tempo sem ministro da saúde. Né? Ficamos alguns meses sem ninguém no ministério. Então, assim, todas as políticas que são antecipatórias, e você devia ter feito antes, a gente ficou sem ninguém para fazer. Até porque quando a pessoa queria fazer alguma coisa, porque tinha várias pessoas defendendo o lockdown, que era politicamente ruim, essas pessoas eram afastadas em vez de discutir o assunto. Né? Então, ou seja, a gente ficou meio perdido no tiroteio.
Não, eu acho que o Brasil continua perdido, né, nesse tiroteio. Agora, sem vacina e com a possibilidade do aumento de infectados e de mortes no país, a prevenção se torna fundamental. O uso de máscara e gel. Isso que eu gostaria de ouvi-los. Porque os nossos ouvintes falam, bem, não vou ter vacina. O jovem de 30 anos fala, quando eu vou ser vacinado? Em 2023? Né? O professor Gonçalo está otimista, como você diz, Ricardo. Mas Joel, esses jovens, nós temos só 10 minutos de programa, mas que pena, né? Deveriam ter mais tempo para colocar esses dois especialistas que estão passando informações fundamentais para esse momento grave que o país passa. Mas a gente pode terminar com a prevenção, né, professor Gonçalo? Bom, a única saída que nos resta é o isolamento social e o uso adequado de máscaras. Quer dizer, nós temos que, a ficha tem que cair. Esta é uma doença que predominantemente se dissemina através de aerosóis, gotículas que saem da nossa boca e que contêm vírus. Então, a única forma de evitar que esses vírus nos peguem é usando máscara. Nós temos que usar máscara para proteger o próximo. E, na medida do possível, sempre quando a necessidade surgir, nós temos que fazer lockdown. Para diminuir o número de casos em uma população, tem que fazer isolamento social. Isolamento social vai significar que, ao longo do tempo, nós vamos ter a política da sanfona. Fecha e abre, fecha e abre. Fecha, diminui o número de casos, abre, aumenta o número de casos. Não tem saída. Enquanto a cobertura vacinal não crescer, nós não vamos ter alternativa. A possibilidade de cobrir melhor com vacina a população virá da oferta de vacinas através da Fiocruz e do Butantan, que tem 20, 25 milhões de doses por mês até fevereiro do ano que vem. Eu saí. Por favor. Então, deixa eu comentar assim. Também é importante saber que, assim... Ricardo, eu queria deixa eu terminar com relação a isso. Então, assim, claro que a máscara é importante, mas tem que usar a máscara corretamente. A gente vê muita gente usando a máscara só no queixo, usando a máscara da testa. Ou no nariz, né? Não é qualquer máscara, né? Tem gente fazendo máscaras caseiras de camiseta que são absolutamente permeáveis, né? Então, assim, também você precisa ser uma máscara adequada e, mais importante, a higienização das mãos, porque a pessoa leva a mão no rosto para arrumar a máscara. Então, ela deu a mão para uma pessoa que está contaminada, aí ela vai arrumar a sua máscara no seu rosto e leva a mão para o rosto, né? Então, a lavagem da mão, o uso do álcool gel também complementam. Quer dizer, quando a gente teve a última epidemia em 1920, que foi a da gripe espanhola, não tinha vacina, né? Foi o que o professor Gonçalo falou, foram as medidas de higiene e o isolamento que resolveram a epidemia. Né? Você veja, então, assim, a vacina ajuda muito. Ótimo, ela ajuda muito, mas como usar a máscara e o gel que você o tipo de máscara, a higienização das mãos, tudo isso. Agora, eu quero a palavra de vocês dois rapidamente a respeito da utilização de remédios sem comprovação científica. Está se proliferando no país. Eu tenho uma pesquisa aqui, que não vai dar tempo para ler, feita pelo Datafolha, que revelou que um número expressivo da população está usando remédio por conta própria. Com efeitos colaterais importantes, né? E assim, a gente tem vários pacientes que estão internados no hospital e falam assim, doutor, como é que eu tive Covid, vou ter que internar se eu estava tomando coquetel, né? Então, dá a sensação de falsa segurança. Ele acha que ele tomou o remédio, então ele não precisa mais fazer isolamento, ele não precisa mais usar máscara, ele já tomou o remédio. Então, assim, é ruim porque dá a sensação de falsa segurança e tem efeitos colaterais, como eu falei, a gente está tendo pneumonia resistente à azitromicina pelo uso indiscriminado de azitromicina, né? Mas o que me preocupa mais é a sensação de falsa segurança, que a partir daí ele acha que pode fazer tudo que ele já tomou o coquetel. Muito bem. No encerramento do nosso programa, infelizmente, a conversa com vocês foi muito boa e passa rápido esse tempo. Numa frase, professor Gonçalo, o seu maior medo diante dessa realidade que vivemos no país? O meu maior medo é que a gente esqueça tudo isso que nós vivemos. Porque se nós esquecermos, nós não seremos capazes de construir um futuro melhor. Para construir um futuro melhor, nós temos que ter a consciência do que vivemos e de onde erramos. Por isso, espero que nós não esqueçamos tudo que passamos nestes 2 anos. O seu maior medo, Ricardo?
a gente está num ano de eleições, né? E as pessoas esquecem o passado e votam de acordo com as ideias mais esdrúxulas possíveis. E a gente já mostrou isso ao longo das várias eleições que a gente teve até o momento, que a gente ainda não aprendeu a votar. Então, meu maior medo é que a gente continue sem aprender a votar e continue escolhendo os governantes errados. Frank Valverde, um destaque final do nosso programa. Vou fazer uma síntese do que o Dr. Gonçalo e o Dr. Ricardo disseram. Nós temos que ter consciência, não esquecer do que a história que passou e aprender com ela para não cometer os mesmos erros que foram cometidos em 18. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e da FGV. Ricardo Caponeiro, médico oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, acompanhe nosso programa, Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, vítimas da pandemia, violência contra crianças e adolescentes. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.